prazo de inscrições para a Startup Tech é prorrogado. Alunos e professores debatem políticas estudantis da UFMG. E na entrevista de estúdio você descobre se ainda compensa financiar uma casa. O Circuito UFMG começa agora. Olá, seja bem-vindo. Foi prorrogado até sexta-feira, dia 8, o prazo para se inscrever no Startup Tech. A primeira etapa do evento acontece nos dias 16 e 17 de maio. A iniciativa é uma oportunidade para que estudantes da UFMG que tenham ideias de negócio, inovação ou técnicas de pesquisa apresentem os projetos e possam ser monitorados. Para se inscrever, basta preencher o formulário na página do Startup Tech no Facebook. E para saber mais detalhes, você pode acessar a entrevista realizada ontem aqui no circuito com um dos colaboradores do núcleo UFMG Júnior. A matéria você encontra na página facebook.com/TV UFMG. Chegou a hora das notícias do Diário UFMG. Isabela Finelli já está na redação. Bem-vinda, Isabela. Olá, então, hoje foi dia de debate sobre as políticas estudantis da UFMG. Qual foi o debate, qual foi o foco dessa discussão, Isabela? Olá, Beatriz. O foco foi discutir com os estudantes para saber o que eles definem como prioridade nas políticas dentro do campus. Conversamos com o pró-reitor adjunto de assuntos estudantis, Rodrigo Ednilson, que contou sobre o objetivo da reunião. O objetivo de hoje é exatamente discutir um pouco essa temática que nomeia esse encontro, que é pensar o campus como lugar comum, né? A questão do uso, do acesso ao uso do campus e mais do que a gente só definir política, mas para a gente também pensar políticas a partir da participação da comunidade como um todo. E eu estou sabendo que você trouxe uma dica para quem quer conhecer um pouco mais sobre a luta pela terra no Brasil. Que dica que é essa, Isabela? É isso mesmo, Beatriz. A minha dica é a exposição Sentimentos da Terra, que fica dentro do Caminhão Museu. O espaço conta com exposição, tendas e 2 salas de cinema. A nossa equipe foi lá conferir e conversou com uma das pesquisadoras do Projeto República, responsável pela iniciativa. O Brasil é um país partido entre cidade e sertão, litoral e interior. E aí a gente quer recuperar essa história do interior, da luta pela terra, levando para os grandes centros urbanos e também o que é trabalhado e estudado dentro dos grandes centros urbanos para onde essa história acontece, que é no interior. E aí por isso que a ideia de colocar tudo num caminhão que pudesse rodar e percorrer o Brasil do litoral ao sertão. Lembrando que a exposição fica no UFMG só até essa sexta-feira, de 2 às 6 da tarde, na Praça da Reitoria. Essas foram as notícias de hoje. É com você, Beatriz. Muito obrigada pelas informações, Isabela. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que torna crime atentar contra a integridade física e mental de cães e gatos. A proposta segue agora para o Senado. E eu fui conversar com uma jovem que teve o bicho de estimação maltratado em um pet shop. E também ouvi um especialista que disse faltar, de fato, uma legislação. O Brasil é o segundo país que mais fatura com o mercado de pet shops. Esses estabelecimentos atendem vários animais por dia, oferecem serviços como hotelaria, banho e tosa. No entanto, alguns pets que deveriam cuidar dos animais domésticos são acusados de fazer o contrário. É o que aconteceu com o cachorrinho de Marcela. Minha irmã ligou para saber se o cachorro já estava pronto e aí eles informaram que o cachorro tinha sumido. Marcela conta que tentaram procurar o animal por vários dias. A família chegou a colocar faixas nas proximidades do local e até oferecer uma recompensa pelo cão, mas não conseguiram encontrá-lo. Para ela, a explicação dada pelo pet shop não foi convincente. O canil ele é cercado por 2 grades. Aí eles falaram que a primeira grade ele conseguiu abrir um buraco e na segunda grade ele cavou por baixo da grade e passou. Mas a grade ela era muito reforçada e o buraco era tão pequeno que não dava espaço para o meu cachorro conseguir passar. A delegada titular da Delegacia Especializada em Investigar Crimes contra a Fauna de Minas Gerais conta que a maioria das denúncias feitas são casos de maus tratos. Margarete afirma que o crime está previsto apenas para ações dolosas. Se está machucado ou foi morto,
pela própria ação daquela pessoa, ou seja, tinha realmente a vontade de maltratar aquele animal. Letícia é proprietária de um estabelecimento que é tanto clínica veterinária quanto pet shop. Para ela, o cuidado com os animais é extremamente importante e, por isso, investiu em equipamentos de segurança. Onde estão sendo feitos os serviços, a gente sempre tem essas cordinhas, né, para estar firmando o animal em cima da mesa. A gente permite que o proprietário acompanhe o serviço, então aqui é tudo de vidro, entendeu? A gente também optou por ter uma máquina de secar os animais, proporciona uma segurança grande também em caso de queimaduras. Para o especialista, falta uma legislação específica para esses estabelecimentos. Assim, o que resta para o cliente é encontrar um pet shop em que possa confiar. Essa confiança ela é muito importante, né? E mesmo assim, às vezes ocorrem alguns acidentes, mas de qualquer forma a gente sempre deve procurar o local onde já tem costume, onde é bem tratado, onde os animais são bem tratados. A Caixa Econômica Federal é responsável por 70% dos financiamentos imobiliários do país. Recentemente, o banco divulgou a redução do limite dessas operações. No caso dos imóveis usados, de até R$ 750 mil, os clientes podiam financiar até 80% do valor total. Depois da mudança, esse número caiu para 50%. E quem vai conversar com a gente sobre as mudanças é o professor da Faculdade de Ciências Econômicas, Mário Rodarte. Professor, explica para a gente de que forma essas alterações afetam os consumidores. Bom, essas alterações elas vão no sentido de afetar uma grande maioria das pessoas que estão entrando nesse mercado querendo obter uma casa própria, sendo ela usada, né? Basta dizer que a média, até 2014, a média de financiamento do imóvel era de 35%. Então, as pessoas só conseguiam poupar até 35% do valor do imóvel, o resto era coberto pelo financiamento. Ao elevar essa proporção para 50%, é muito provável que muitas pessoas não conseguirão arcar com comprar imediatamente o imóvel e terão que adiar os planos, ou se não, optar por um imóvel de menor valor. E, professor, além dessa mudança, aconteceu também no mês de abril o segundo aumento em 2015 da taxa de juros do crédito imobiliário oferecido pela Caixa. E também o Banco do Brasil anunciou um aumento desses juros a partir do dia 18 de março. Nesse cenário, a gente pode considerar uma possível crise do sistema imobiliário? Bom, observando o valor dos imóveis, nós podemos detectar que houve um boom no mercado imobiliário e isso é muito bom que se enfatize, né, que a partir de 2005, 2006, com a abertura de novos créditos, né, principalmente pela Caixa, o setor imobiliário cresceu muito, né, e tanto é que nós acompanhamos uma valorização muito grande do preço dos imóveis e também dos aluguéis, né. Então, assim, só que esse boom, ele teve um momento já teve o seu momento, agora estamos num compasso de espera, né? No cálculo dos últimos 12 meses, o imóvel teve uma queda de 3% real, então isso já é indicativo que o mercado ele está, não diria em crise, mas já se acomodando, né? Não está mais com aquele movimento de crescimento dos preços a cada ano. E lógico, uma notícia dessa vem no sentido de encolher ainda mais o mercado, na medida em que muitas pessoas não vão poder comprar os imóveis recentemente. Entendi, professor. E agora, a Caixa também tem registrado uma queda dos depósitos em poupança, né? O saldo está negativo. Os brasileiros estão retirando mais da poupança do que depositando dinheiro nelas, né? E a gente sabe que esse dinheiro talvez a principal fonte que a Caixa utiliza para fazer esses financiamentos. Então, pensando nisso, a gente pode dizer que essa redução das poupanças é uma das possíveis causas para essas mudanças? Bom, com certeza, essa medida vem no sentido de manter, de certa forma, uma cautela nas operações de financiamento, né? Quando se eleva as exigências para financiamento, então quer dizer que as pessoas teriam que ter pelo menos 50% do valor do imóvel, provavelmente a Caixa está tentando evitar um possível aumento da inadimplência, né, pelo pagamento, pelos financiamentos obtidos.
E lógico, isso também pode estar muito relacionado, né? A poupança realmente ela financia o financiamento das casas, né? E com isso é uma medida de cautela, realmente, dado essa redução da poupança. Entendi. Professor, essas medidas elas foram aplicadas em cima dos imóveis usados e não dos novos. O que explica isso? Bom, nós temos que olhar a Caixa também como um agente de política econômica, né? Ao se fazer isso, ao optar só por imóveis usados, provavelmente a Caixa está querendo não desestimular tanto o setor de construção civil, né? Se ainda existe um estímulo maior para a compra de imóveis usados, isso não vai afetar, tende a não afetar tanto o setor da construção civil, que tem um alto impacto na manutenção do nível de atividade econômica, né? Se essas medidas fossem adotadas para os imóveis novos, o encolhimento do setor imobiliário poderia ser tal que poderia talvez até aumentar o índice de desemprego nesse setor e tendo um impacto nos demais. Entendi. E, professor, para a gente finalizar a nossa entrevista, qual que seria a solução para quem não quer abrir mão de um imóvel, né, de ter a casa própria? Bom, é preciso dizer que essas medidas, elas tendem a inibir mais um possível investidor, aquele que quer comprar um imóvel para fazer transações e não é um imóvel que vai morar, né? Para as pessoas que estão querendo residir na sua casa própria, essas medidas elas servem de desestímulo, né? Mas mesmo assim, muitas vezes vale a pena ter o imóvel próprio, fazendo talvez uma reavaliação do valor do imóvel que se quer adquirir, né? Porque, como já se disse, né, com esse aumento do valor do mercado nos 5 anos anteriores, né, o preço dos aluguéis também está elevado, né? Entendi. Professor, muito obrigada pela sua participação. Por hoje é só. Obrigada pela companhia e até amanhã.